Eu sou Fabiana Moura, Fabiana Correia Moura. Sou neta de Dona Maria Inês, de Dona Maria Delza. Sou filho de Dona Zenaide, irmãs de Andréia e Gabriela, mãe de Júlia e Maria Luísa. Falar de mim é falar da história das minhas ancestrais, das nossas vivências, da infância na feira, da vida de trabalho, da vida de sororidade, de mulheres que se acolheram e que se acolhem, ajudando umas às outras no trabalho, no cuidado com os filhos, com as filhas, compartilhando a rotina. Isso é característico, é histórico em minha família, que foi uma família em que a maioria das famílias eram compostas por mulheres e mulheres que eram comieira da casa. E nesse caminhar da vida eu me lembro que estudar não era uma opção. A escolha pelos livros, pela literatura, sempre foi vista na minha vida como a subversiva, porque acreditava-se que todas nós iríamos ser domésticas, feirantes, não que isso não fosse digno, mas para nós que éramos mulheres negras, mulheres de uma história de vida de escassez, de pobreza, de dificuldade, e marcadas existencialmente pela dor que o racismo produz, ser estudiosa, gostar de livros, gostar de escola, de estudar era subversivo. E eu vejo que a educação, que a escola foi um lugar onde eu encontrei caminhos para ressignificar a minha história e me fazer professora. Fiz magistério de nível médio, me licenciei em pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu me lembro que na infância a minha mãe foi a minha primeira professora. Ela se orgulha de dizer isso, de que me alfabetizou em casa. O meu pai, que era um trabalhador, artesão, mal escrevia o próprio nome, como ele dizia, mal sabia assinar o próprio nome. Tem uma experiência marcante na minha infância, foi quando eu assinei o nome do meu pai a primeira vez e ele copiava o seu nome próprio para que não precisasse mais colocar o dedo, mas para que ele pudesse assinar. E ele ficava feliz com isso. E essa experiência me marcou no sentido de pensar a importância que a educação teria no processo de transformação da minha vida e da vida da minha família. E foi aí que eu entendi que ser professor, ser professora, era uma escolha pessoal, mas também ancestral. E quando me licenciei em pedagogia, e concluí pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e me tornei professora no município de Poções, e tenho vivenciado nesses 20 anos como professora inúmeros desafios que por vezes penso, será que realmente era essa, seria essa, deveria ser essa a escolha? E aí eu olho para dentro, revisito a minha própria história e digo a mim mesma, sim, ainda que seja desafiador, ainda que o percurso seja tenso, é neste lugar da profissão docente, da mulher professora, da mulher ativista, da mulher que pesquisa, que escreve e que se movimenta pelos caminhos da arte, da literatura, da educação, da cultura, e que entende que toda caminhada ela é forjada por um propósito. E nem todas as pessoas conseguem compreender e descobrir o seu próprio propósito. E hoje, aos meus 41 anos, eu sou essa pessoa que acredita e que entende, que descobriu e entendeu o seu propósito.
E a docência me atravessa existencialmente como essa mulher que reconhece os seus inacabamentos, as suas frustrações, os seus medos, as suas inquietações, os seus limites, mas também a sua potência, os seus desejos, os seus sonhos. E se coloca nas travessias entendendo que o lugar que nos constrói e que faz sentido protagonizar é esse que se forja na coletividade e na horizontalidade das relações. Define sua casa, não te define sua carne. Bem, para falar de como eu me enxergo enquanto uma mulher negra, uma mulher preta, na sociedade brasileira, em pleno século XXI, e como o torto-arado me atravessou o caminho, eu vou compartilhar um trechinho de uma das falas das irmãs Bibiana. Ela diz: o sol nos castigava com a fome e nos restava o desalento pelas roças perdidas. Meu pai estava alquebrado e mesmo o jaré perdeu um pouco de brilho que havia antes. Um desses dias, depois de acondicionarmos a massa do buriti nos sacos de linhagem, minha mãe adoeceu com febre e forte dor de barriga. Nada ficava em seu estômago, mas precisávamos de dinheiro. Então, como ocorria nesses casos, eu iria com as filhas de Tônia para a cidade e Belonísia ficaria cuidando de Domingas. Então esse trecho de Torto-Arado, que é um romance belíssimo, né, do Itamar Vieira Júnior, que conta a história dessas famílias, ou dessa família, né, em especial, cuja narrativa protagonizam duas irmãs que são Belonísia e Bibiana. Quando eu penso na condição histórica que atravessa a vida de todas nós, mulheres negras, mulheres pretas, hoje Fabiana, que se graduou, fez mestrado em Educação Científica e Formação de Professores pela Universidade Pública, me especializei em Direitos Humanos e Democracia e estou na aventura, né, de me formar doutora. E ser mulher negra numa sociedade cujas estatísticas de feminicídio são índices altíssimos hoje, de mulheres negras mortas dentro dos seus relacionamentos familiares, pelos seus companheiros, às vezes por tios, primos, familiares. Estatísticas históricas de violência e de encarceramento, o número de mulheres no cárcere hoje, mulheres pretas, mulheres negras, é um índice alto, por conta de toda uma estrutura de poder racializada que o racismo impõe. É o que o Silvio de Almeida vai dizer, que o racismo ele opera dentro dessas três dimensões institucionais, estruturais e subjetivas. E subverter essa estatística enquanto mulher negra para se tornar uma mulher que estuda, uma mulher que pesquisa, uma mulher que reconhece o potencial dos livros, da leitura, da literatura, na formação intelectual e humanística das pessoas, é subverter a lógica que está posta historicamente para nós mulheres negras. Então eu vejo que é importante não só para mim enquanto mulher me reconhecer dentro desse lugar de potência, mas por entender que quando me reconheço como essa mulher que se forja dentro dessas lutas, dentro desse ativismo, em comunidades, em diálogo com a comunidade, em trocas afetivas e afetuosas com os meus pares, né, com a minha família, com o meu companheiro, com as minhas filhas, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com as professoras e professores que lidam comigo no dia a dia do chão da escola, eu acredito que reafirmar esse lugar da mulher negra, da mulher preta, da mulher negra intelectual é importante, uma vez que está enraizado no imaginário colonialista e nas relações de poder da nossa sociedade, a identidade da mulher preta doméstica ou sempre em condições de subalternidade. E não é que esses lugares não sejam dignos, não sejam honestos, mas porque historicamente nos legaram isso.
E é nessa condição, né, de fazer esses enfrentamentos no cotidiano e nas lutas políticas, né, nas lutas dos movimentos sociais e na formação intelectual dos nossos e das nossas. Sim, eu acredito que ser mulher negra na sociedade brasileira, em pleno século XXI, e se colocar neste lugar, nesta travessia, proporcionando a outros e outras discutir, pensar e repensar essas estruturas de poder, é significativo, é histórico, e eu acredito que é isso que me move daquilo que eu chamo de propósito. Sim, representatividade importa. A minha infância e a infância de muitas outras garotas nas décadas de 80, na década de 90, era de uma infância cuja identidade, características, cabelo, corpo não eram vistos nas bonecas, nas prateleiras das lojas. Nós não éramos vistas nos clássicos da literatura. E quando a nossa imagem, a nossa identidade era projetada, era sempre projetada em papéis dos quais nós não protagonizávamos a ascensão. Então a representatividade importa sim, porque cada vez que nós vemos uma mulher preta, uma mulher negra ocupar um espaço de poder na política, na arte, na cultura, na literatura, nós nos enxergamos neste lugar. E isso, ao mesmo tempo, metaboliza em nós o desejo de ser e estar e dizer sim, eu posso, sim, existe protagonismo para todas nós. Mas isso nos é historicamente negado. Tem um livro escrito pela psicóloga e pesquisadora Grada Quilomba, Memórias da Plantação, e que ela vai dizer que o silenciamento de mulheres negras foi a ferramenta utilizada dentro do processo de colonização como mecanismo de minimizar a luta, de ofuscar a luta. Porque a máscara que colocaram em Anastácia não era apenas para que Anastácia não comesse, mas também para que Anastácia não falasse. Por quê? Porque o discurso, a fala, impõe ou propõe tomadas de decisão, mudanças de atitude. A fala leva as pessoas a escutar, e quando essas pessoas escutam, elas elaboram as mudanças e as revoluções. Então, a máscara de silenciamento que era colocada na boca de Anastácia era, na verdade, uma forma de silenciar, ofuscar, apagar historicamente essa mulher e a sua representatividade. E isso acontece de outras maneiras. A máscara hoje são mecanismos atualizados. Quando diz a uma mulher, você não pode ocupar essa vaga de emprego porque você não tem o perfil desejado pela empresa, é uma forma de reproduzir os mecanismos da racialidade do poder e dizer esse corpo não pertence a esse espaço. Então, por isso que sim, a representatividade, à medida que a gente tem uma proporção maior de mulheres negras, diversas, ocupando os espaços de poder, a gestão das escolas, as representações na cena política do nosso país, nos grupos de pesquisa, nas patentes, nas bolsas produtividade na universidade. Eu acredito que a representatividade, ela é fundamental para que a gente compreenda como essas estruturas de poder que exclui, que coloca as mulheres negras à margem, elas podem ser subvertidas e a gente conseguir construir uma sociedade mais circular, mais equânime, mais justa. E quando a gente fala em representatividade, não é que a gente quer a inversão da pirâmide, mas a gente quer justiça social e distributiva. Que as mulheres pretas, que as mulheres negras, elas sejam reconhecidas e tenham acesso a esses espaços na circularidade, tão quanto as brancas sempre tiveram.
né? Então, é um movimento de que não é simplesmente trocar as pessoas que estão no topo da pirâmide, mas é desconstruir uma estrutura de poder político, econômico e social que se baseia na ideia da pirâmide para assumir uma proposta baseada na circularidade das relações. Então, a representatividade importa sim. Bem, sobre os meus sonhos. Como eu já disse, eu vim de uma família com inúmeras dificuldades econômicas e financeiras. E acredito, ainda sonho ter condições objetivas melhores para que eu possa ajudar as minhas tias, a minha mãe, a minha família, essas mulheres que foram o alicerce, o lastro para me projetar, sobretudo na realização da vida profissional, da vida familiar. Publicar um livro de poesias era um sonho que eu nutria desde menina, porque eu sempre gostei de escrever. Quando eu me sentia inquieta, triste, angustiada ou até mesmo feliz, né? Quando eu recebia uma boneca da minha tia em São Paulo, eu escrevia sobre isso. E eu me lembro que na infância uma das coisas que me deixava feliz era escrever cartas para os meus parentes, para as minhas primas, para as minhas tias em São Paulo e colocá-las no correio. Então, publicar um livro literário, um livro poético, um livro que fala de sentimentos, um livro que versa sobre as nossas inquietações, os nossos medos, mas as nossas coragens, para mim isso foi a realização de um grande sonho. E nesse projeto do livro, a homenageada foi a minha mãe, Zenaide Santana Correia. Então, esse foi um grande sonho para mim realizado. Me realizo hoje como pesquisadora que investiga trajetórias de cientistas negras brasileiras. Isso para mim hoje, conquistar o título do doutorado, não é porque o título por si só tenha a importância, mas por toda a história que esse título carrega. E hoje eu tenho sim outros sonhos, que é escrever outros livros, publicar outros livros e realizar algumas viagens, né? Sobretudo conhecer o continente africano, pisar o chão de Angola, pisar o chão de Moçambique, conhecer dessa nossa história ancestral que nos foi negada, porque os nossos livros didáticos, a nossa escola, a nossa cultura nos ensinou a ver o Ocidente, a europeização do mundo, se é que se pode falar assim, como o centro da vida. E hoje pensar de um outro lugar, viver outras experiências, de outras perspectivas, é um sonho que me nutre. Então viajar, conhecer esses lugares no mundo é um dos sonhos que eu ainda pretendo realizar. Mas eu acredito que um sonho me move nessa existência, que é construir uma sociedade com valores mais justos, mais equânimes, mais respeitosos, mais acolhedores. E é por isso que eu vou nas escolas dos municípios, nas redes privadas, nos espaços que me chamam e que me convocam, porque eu me sinto plena e realizada enquanto uma mulher sonhadora de ter a oportunidade de proporcionar esses saberes para a criança de 5 anos, como eu estive. Eu comecei o dia hoje com criancinhas de 5, 6 anos de idade, falando das nossas questões históricas e por que o racismo é tão ruim para todos nós. Então, eu tenho um sonho, como dizia Martin Luther King, eu tenho um sonho, e o sonho desse mundo mais justo, mais equânime, mais respeitoso, mais acolhedor e mais amoroso, nós construímos nessas relações afetivas, sociológicas, históricas, que nós nos propomos a realizar. Então esse é o sonho que me nutre na essência.